Bom, o tema do nosso quarto módulo é um tema de legislação ambiental. É um tema que remete as pessoas a pensar na sua questão até de cidadania. Legislação a gente tem que conhecer para poder, inclusive, cobrar, tanto do poder público quanto das outras pessoas. Então, o objetivo do quarto módulo é falar sobre legislação ambiental em dois focos: a legislação de recursos hídricos e a legislação florestal. A legislação de recurso hídrico, ela se baseia em uma lei federal que cria, então, a Política Nacional de Recursos Hídricos. Essa Política Nacional de Recursos Hídricos, ela começa em 97 e ela traz dois fundamentos que são extremamente importantes do ponto de vista do gerenciamento do recurso hídrico. Que primeiro, o primeiro fundamento da lei diz que o recurso hídrico, a água, é um bem de uso comum, ela não é uma propriedade privada. Isso quer dizer que todas as pessoas que tenham água na sua propriedade, elas não são donas da água, Elas só têm o recurso na sua propriedade, mas para que elas possam usar, elas têm que receber uma licença de uso, porque é de bem de uso de todo mundo, Esse é o primeiro fundamento. E o segundo fundamento, que é extremamente importante, diz que a água, então, é um recurso limitado. Essa é a primeira vez que aparece esse termo numa lei. Embora legislações anteriores elas tenham sido criadas para proteger a água, somente a partir de 1997 é que esses dois fundamentos eles ganham força e eles se traduzem praticamente no seguinte: se a água é de uso comum e a água é finita, eu preciso ter uma licença de uso desse bem comum e não posso usar todo esse bem comum para mim. Eu tenho que conservar esse bem para as gerações atuais e para as gerações futuras. Isso implica em que a água, para que eu possa utilizá-la, eu preciso de uma licença ambiental concedida por um órgão público. Nesse caso, um órgão do governo, ou estadual ou então federal. Isso tem o nome de outorga. Então, uma outorga do recurso hídrico é uma licença de utilização desse recurso por um tempo limitado. Para que eu possa receber uma outorga, é preciso que eu me dirija ao órgão público que dá essa outorga, que libera essa outorga. Eu preciso saber, então, quem usa e quanto usa, Então, essa outorga no estado de São Paulo é dada pelo DAEE, que é o Departamento de Água e Energia Elétrica, que é um departamento vinculado à Secretaria do Estado, de Abastecimento, e não à Secretaria hoje de Meio Ambiente. Então, o órgão público, que é o DAEE, ele concede uma licença por um determinado período à pessoa para poder utilizar uma determinada quantidade de água. Para que é que a gente pede outorga? Em que situações que você tem que pedir outorga? A outorga ela é concedida em algumas situações. Então, primeira situação, eu quero fazer um barramento da água que passa na minha propriedade. Ou seja, eu tenho um córrego que passa na minha propriedade e esse córrego, eu quero barrar o córrego para fazer um tanque, um açude, como é chamado, ou uma lagoa, que é chamada de lagoa, então, artificial. Esse barramento ele pode ter diversas finalidades. Ele pode ter a finalidade de aquicultura, por exemplo, de criação de peixes, de pesca e pague, ou ele pode ter uma finalidade de fazer a dessedentação de animais. Eu vou precisar me dirigir ao DAEE para que esse órgão me conceda essa outorga. O órgão precisa saber quanto que eu vou barrar dessa água e qual vai ser o reservatório de água que eu vou usar. Por que isso é necessário? Porque como a água é um bem de uso comum e é um bem finito, se eu começar a barrar a minha água na minha propriedade, a água na minha propriedade, e outro posterior a mim barra também essa água, e mais outro, vai chegar um momento que aquele rio vai secar lá para baixo. Então, isso é uma forma de garantir que esse bem público seja utilizado por todos e não acabe. Então, o barramento é outorgável, ou seja, ele precisa de licença junto ao DAEE. Uma outra situação que é outorgável também é quando você faz captação de água. Essa captação de água, ela pode ser ou superficial ou ela pode ser uma captação subterrânea. Então, ou eu capto água do rio ou eu capto água do subsolo. Eu vou precisar me dirigir ao DAEE para que esse órgão me conceda essa outorga. O órgão precisa saber quanto que eu vou barrar dessa água
e qual vai ser o reservatório de água que eu vou usar. Por que isso é necessário? Porque como a água é um bem de uso comum e é um bem finito, se eu começar a barrar a minha água na minha propriedade, a água na minha propriedade, e outro posterior a mim barra também essa água, e mais outro, vai chegar um momento que aquele rio vai secar lá para baixo. Então, isso é uma forma de garantir que esse bem público seja utilizado por todos e não acabe. Então, o barramento é outorgável, ou seja, ele precisa de licença junto ao DAE. Uma outra situação que é outorgável também é quando você faz captação de água. Essa captação de água, ela pode ser ou superficial ou ela pode ser uma captação subterrânea. Então, ou eu capto água do rio ou eu capto água do subsolo. Para que eu uso essa água? Ou essa água vai para um abastecimento público ou abastecimento pessoal, se eu for um produtor rural pequeno, ou então ela vai para irrigação ou para dessedentação de animais. De qualquer forma, eu utilizar essa água desses dois locais, eu também preciso de outorga, eu também preciso dessa licença do órgão público para eu utilizar. Por que eu preciso dessa licença? Porque a água, ela percorre um ciclo na natureza. Essa água, ela está no estado líquido, essa água evapora, forma as nuvens, se precipita na forma de gelo ou água e filtra no subsolo ou escorre superficialmente formando os rios. Acontece que cada uma dessas partes do ciclo da água forma um compartimento em que a água tem uma duração de algum tempo. Ou seja, por exemplo, dentro do reservatório de um oceano, por exemplo, uma água pode estar lá até há 3.000 anos. Né? Uma água pode ficar mobilizada nesse reservatório até 3.000 anos. Num lago, ela pode estar mobilizada ou dentro de um rio até 10 anos. E no subsolo, essa água pode estar lá há cerca de 10.000 anos. Ou seja, é uma água que para ser reposta nesses compartimentos, ela precisa de um longo tempo. Se isso acontece, eu não posso ir lá e tirar toda a água do subsolo para o meu poço artesiano e fazer com que essa água volte para a natureza sem ser reposta. Só que o tempo de reposição dela é muito longo. Então, a gente precisa ter esse controle em cima dessa água que é utilizada, porque a água é um bem finito e é um bem de todos. Tá? Então, também vou precisar de outorga, de licença para essa utilização. Então, qualquer indústria, qualquer pessoa, qualquer produtor rural que faça uso de água, tanto superficial, de rio ou lago, ou água subterrânea, ela vai precisar de outorga. Uma outra situação que precisa de outorga é quando você faz uma canalização ou uma travessia de um curso d'água. Então, para eu construir uma ponte sobre um curso d'água e fazer com que essa ponte seja transitável, por exemplo, eu também preciso dessa autorização do órgão público, né, do DAEE, no caso de São Paulo. Por quê? Porque essa licença vai me deixar utilizar aquela passagem que eu estou fazendo sobre o recurso hídrico ou a canalização que eu estou fazendo pelo recurso hídrico. Principalmente para evitar as enchentes, as inundações que a gente tem visto, né, ultimamente no Brasil com grande frequência, e também para garantir que essa ponte ou essa canalização não seja levada quando ocorrer um evento hidrológico de grande quantidade, né, uma chuva extremamente alta naquela região. Então, isso também é outorgável. Se eu também for fazer uma construção de uma hidrelétrica, né, então o governo do estado ou o governo municipal vai fazer uma construção de uma hidrelétrica, ele também precisa pedir essa licença no DAE, porque ele também está utilizando um recurso que é de todos para gerar energia. Então, todas essas situações são passíveis de outorga. E a outorga ela também é importante para uma outra situação. A Política Nacional de Recursos Hídricos de 97, como ela traz que a água é um bem de uso comum e é um bem finito, esse bem tem que ter um valor econômico, ele tem que ter